Hoje nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desse vídeo. Uma mulher que está há aproximadamente 10 anos enfrentando o mesmo desafio dentro do relacionamento dela. E ela diz que está determinada a finalizar esse relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Eu vou me separar e eu vou contar pra vocês agora o porquê. E eu quero opiniões de vocês. Faz 10 anos que eu estou casada, né? Vai fazer 10 anos que eu estou casada. E desde esses 10 anos, né? Infelizmente, o meu marido tem aquela síndrome de tipo assim, por ele achar que ele é novo, né? Ele tem que ser, os amigos dele, a maioria são solteiros, né? Eles trabalham com internet e tal. Até aí tudo bem, né? Só que ele acha que ele é igual... Eita! Calma aí. Acabei de almoçar, relevem. E aí ele acha que ele tem que ser igual aos amigos dele, entendeu? Só que é diferente. Então há 10 anos eu venho aturando ele tentando, ele sendo casado e pagando de solteiro. Pagando de solteiro como eu vou te explicar, peraí. Pagando de solteiro que não quer dar satisfação, não dá satisfação, não tem consideração, não tem respeito. Isso há 10 anos, tá? Só que assim, é tudo trocado, né? Você fez, você tomou também. Então ele não dá, eu também não dou. Tudo recíproco. Só que agora eu tô numa fase mais madura, sabe? É que nem eu sou muito nova, gente. Eu tenho 26 anos. 26 anos. E aí eu vejo que eu já perdi 10 anos. Quantos anos mais eu vou perder pra querer que alguém tenha consideração, respeito por mim e me dá satisfação? A gota d'água foi agora. Vou contar pra vocês. Eu voltei a trabalhar agora, né? De CLT. E aí... Até aí tudo bem, né? Antes eu tava em casa, tava totalmente dependendo dele, beleza. E voltei agora a trabalhar. Então eu tô ficando mais cansada. E a casa, que nem ele, por ele trabalhar fora, ele acha que não tem que fazer nada. E agora eu voltei a trabalhar, agora eu tô ficando mais sobrecarregada com 2 filhas ainda. E aí, não foi nem isso. Aí o que aconteceu? Eu fui pra igreja, de quarta-feira eu vou pra igreja e eu vou com as meninas. E tava frio, tava chovendo e eu tava de Uber, né? Pedi Uber e tava indo. E aí eu liguei pra ele, acho que uns 20 minutos antes, eu perguntei assim, você vai sair que horas? Ah, não sei, acho que daqui a pouco. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, não vai dar tempo, né? Porque esse acho dele, minha filha, demora, viu? Então eu falei, e se ele sair, né? Ele vai avisar, mas ele nunca avisa. Então... Aí eu peguei o Uber e tô indo pra igreja com as meninas. Quando eu passo, menina, de carro, quem eu vejo sentado numa adega na rua de cima de casa? Sentado na adega, fumando narguilé, bebendo, jogando baralho com os amigos. Oi? Gente, o problema não foi ele tá lá. O problema é você não avisar, você não ter um pingo de consideração. Eu não vou falar nada, custa avisar. Ó, eu já cheguei, ó, eu tô aqui com os moleques, ó, eu tô aqui. Não tem essa comunicação. 10 anos, mulher. Esses dias eu sei que ele tava trabalhando no shopping, né? Ele sempre trabalhou lá. Aí eu tava perto, eu falei assim, vou aí pra gente almoçar junto, né? Ele, mas eu não tô aí. Eu tô trabalhando não sei na onde. Oi? Como assim? Mano, o cara tava trabalhando lá já quase 3 dias e eu não sabia de nada. Não dá uma informação. Foi ver a filha também. Não avisa, não fala nada. Que relacionamento é esse, gente? Que casamento é esse? Me diz aí. Que não tem comunicação, não tem respeito, não tem consideração. Porque pra mim isso é respeito e consideração. Você avisar, você se comunicar com a sua mulher. Então pra mim chegou a ponta d'água, a gota d'água. Então dessa vez... eu vou ver uma casa, né? Eu moro... A casa que a gente tá é da minha avó. Só que ele não sai de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Porque ele não bota fé, ele não me leva a sério, entendeu? Há 10 anos, é exatamente isso. Então eu vou alugar uma casa, vou com as minhas filhas. E aí, minha filha, ele fica com a casa da minha avó. Um ponto que me chamou muita atenção foi quando ela disse que a maioria dos amigos dele são solteiros. E por que que isso é um ponto que chama a atenção? Porque a gente, inevitavelmente, a gente é influenciado pelo nosso meio. Então, o meio, muitas vezes, ele vai ser muito mais forte do que aquilo que a gente de fato quer. Sempre não, mas boa parte das vezes a gente vai ser, sim, influenciado pelo meio. As pessoas são influenciadas pelo meio e nem percebem.
Então, se eu estou em um ambiente do qual a maior parte das pessoas ali é solteira e tem comportamentos de uma pessoa solteira, porque tem pessoas que são solteiras, mas se comportam muitas vezes como se estivessem em um relacionamento. Então, se eu estou em um ambiente onde a maior parte das pessoas é solteira, eu vou me influenciar por isso, provavelmente. E se a maior parte desses amigos forem solteiros e agirem como solteiros, existe uma grande tendência que ele vá se influenciar por isso também. Então, na nossa vida inteira, a gente tem que dar atenção para o ambiente no qual a gente está inserido ou inserida, principalmente quando a gente está dentro de um relacionamento. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm amizades das quais essas amizades vão influenciar a pessoa a trair, a não dar satisfação, a dizer, nossa, mas você é mandado por mulher, né? Nossa, sua mulher te controla, né? E aí muitos acabam se influenciando por isso. Porque não se conhecem verdadeiramente, não sabem quem são. E aí um comentário que o amigo faz mexe dentro dele. E isso serve para as mulheres também. Quantas mulheres desabafam com as amigas e as amigas podem dizer, nossa amiga, mas você está aturando tudo isso, nossa, eu não acredito. E aí defendem a amiga, sendo que esquecem de olhar a parcela de responsabilidade da amiga também. Não é que aquilo que ela está trazendo para a amiga não seja uma questão a se considerar, a se conversar com um companheiro ou com a companheira. Mas percebe que muitas vezes os amigos, eles vão te proteger, não são todos, mas muitos amigos eles vão te proteger ou eles vão fazer algo para tentar mexer com as suas emoções mesmo que façam isso de maneira inconsciente. E aí você acaba caindo naquele comentário que seu amigo, que a sua amiga fez e vai se influenciar dentro do seu relacionamento por causa daquele comentário. Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Então o marido ou o ex-marido dessa mulher, será que ele tem boas referências ou será que os amigos dele incentivam ele a não dar satisfação mesmo, de repente até atrair? Ou será que são amizades sadias que respeitam o relacionamento e que não tentam atrapalhar o relacionamento do outro? Então, o ambiente do qual a pessoa faz parte vai influenciar no comportamento dela também. Quantos relacionamentos hoje, por exemplo, às vezes tem discussão por causa da sogra, porque a sogra deu um determinado palpite e aquele palpite influenciou a outra pessoa. Então, se a gente não tiver uma estrutura emocional, se a gente não tiver autoconhecimento, se a gente não souber o que a gente quer, se a gente não tiver boas referências, muito provavelmente o relacionamento ele vai apresentar diversos desafios e às vezes a pessoa vai tentar consertar, vai fazer de um jeito, vai fazer de outro e não vai encontrar a solução. Porque às vezes a solução é alterar o ambiente que se está. É parar de dar tanta abertura para pessoas que podem estar te influenciando de uma maneira que vai prejudicar o seu relacionamento. É saber quem se é e não querer provar nada para amigos e para outras pessoas. É estar firme naquilo que você decidiu. Se você escolheu aquela pessoa para a sua vida, o que é que realmente você está disposto ou disposta a fazer para estar ao lado daquela pessoa? Será que para você é preferível não dar satisfação, mas em compensação não ter aquela pessoa na sua vida? Ou será que é muito melhor dar satisfação para aquela pessoa e ter aquela pessoa ao seu lado e poder construir um relacionamento mais saudável ao lado dessa pessoa? E eu tô te dizendo isso baseada no que ela conversou. Eu não sei quais são os motivos, quais são as justificativas que ele dá para não querer dar satisfação. Eu não sei o que é que ele tem internamente com relação a isso, qual é a trava que talvez ele tenha com relação a isso. Ou se realmente é alguma outra questão. Porque não dá para bater o martelo e dizer, ele não dá satisfação, é porque ele é mau caráter, é porque ele não gosta dela. Eu não sei. A gente precisaria compreender um pouco mais da história deles e entender um pouco mais o contexto. Teve uma outra parte que ela falou o seguinte, ele não dá satisfação, não tem consideração, nem tem respeito. Isso há 10 anos.
Se ele não dá satisfação, se ele não tem consideração e nem respeito por ela, há 10 anos, percebe que a gente sempre consegue também encontrar a parcela da gente de responsabilidade? Nesse caso, por exemplo, se eu estou há 10 anos suportando isso, eu estou há 10 anos me submetendo a desrespeito, seja por uma dependência emocional ou qualquer outro motivo. E muitas vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, ou quando o relacionamento termina, a gente só olha para aquilo que o outro não fez e esquece de olhar a nossa própria responsabilidade. E não estou dizendo aqui que esse é o caso dela, até porque eu cheguei a assistir outros vídeos dela, no qual ela comenta que durante esses 10 anos, ela já tentou terminar, mas acabava que eles sempre retornavam um para o outro. Então, ela tem essa certa consciência com relação a isso. Mas quantas pessoas olham só para o outro? Ai, porque você não faz isso, você não dá satisfação, você não me respeita. E esquecem de olhar também que elas não estão se respeitando, que elas estão aceitando aquilo dali. Então, nós sempre vamos ter a nossa parcela de responsabilidade também dentro dos relacionamentos. Relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. E é importante a gente olhar para a nossa parcela de responsabilidade, porque quando a gente olha para a nossa parcela de responsabilidade e a gente vê, poxa, eu estou percebendo que eu estou com essa questão. O que é que eu posso fazer diante disso para o relacionamento ter continuidade, para o relacionamento ser um relacionamento bom para as duas pessoas? A partir do momento que a gente olha a nossa parcela de responsabilidade, a gente abre espaço para construir um relacionamento saudável, para construir um relacionamento duradouro. E abre espaço também, às vezes, para inspirar a transformação do outro. Porque muitas pessoas acabam se inspirando pela transformação do outro. O outro percebe coisas que não estão legais dentro do relacionamento, começa a se trabalhar, se transforma e a outra pessoa se inspira e se transforma também. Ou se não, acontece a separação do relacionamento. Porque talvez essa pessoa que se transformou, ela não vai mais tolerar certas coisas dessa outra pessoa. Então, ou a dinâmica do relacionamento muda, ou muitas vezes o relacionamento se encerra. Ou essa outra pessoa abre mão de tudo isso e volta a viver na mesma dinâmica que vivia anteriormente. Só que essa questão da pessoa voltar para esse estágio, de voltar a viver essa mesma dinâmica, depois que uma transformação verdadeira acontece, é muito raro. Porque a pessoa ela compreendeu coisas que antes ela não compreendia. Ela compreendeu padrões que ela estava repetindo que antes ela não entendia, sequer percebia. Teve outro ponto também interessante que me chamou a atenção, que foi o seguinte. Ela falou, que ele não dá satisfação e ela falou, eu também não dou, tudo é recíproco. Então, a gente percebe o que é recíproco. É o desrespeito? É o não dar satisfação? Então, o que é que eu percebo nisso? Muitas pessoas querem pagar na mesma moeda. E por isso também que muitos relacionamentos se destroem. Porque se a gente devolve na mesma moeda, às vezes a outra pessoa nem tem consciência que a gente está fazendo isso. E às vezes a gente faz isso com o intuito de mostrar para o outro, olha, isso que você faz não é legal, eu não gosto disso. Só que às vezes o outro nem vai perceber isso, ou às vezes o outro vai encarar isso como um ataque. E aí, encarando como um ataque, o outro pode tentar querer medir forças com você. E aí, você não queria viver assim, você gostaria de dar satisfação, de receber satisfação, mas você se torna uma reação ao comportamento do outro. E o que eu estou querendo te dizer com isso? O outro se comporta dessa forma. A partir desse comportamento do outro, eu vou começar a me comportar dessa forma. Então você não está agindo, você está apenas reagindo ao comportamento daquela pessoa. O que seria agir? A pessoa fez isso, não está me fazendo bem. Eu vou sentar e vou conversar com a pessoa de uma maneira vulnerável. Não cobrando, não exigindo, mas dizendo qual é a minha necessidade. Fulano, eu me sinto assim. Quando o X acontece, quando você não me dá satisfação. E eu sinto que isso atrapalha o nosso relacionamento. Como é que a gente pode resolver isso? E também estabelecer limites para que, se esse acordo que foi feito entre vocês for quebrado,
Qual é a consequência? Tem que se ter consequência. Porque se, por exemplo, a pessoa diz que vai te dar satisfação. Esse foi um combinado entre vocês. Beleza. A pessoa vai começar a te dar satisfação. E a pessoa não dá. Aí você releva. Aí a pessoa não dá de novo. Tem uma discussão, mas você releva de novo. E fica nisso. Então, não vai haver uma mudança muitas vezes. Então, tem que se existir uma consequência. Porque quando existe consequência, a pessoa, opa, peraí. Então, se vai ter uma consequência, eu não quero perder essa pessoa, nem quero passar por essa consequência, eu vou adequar o meu comportamento para manter esse relacionamento. Porque eu prefiro estar ao lado dessa pessoa e dar satisfação, dizer onde eu estou, onde eu deixo de estar, por mais que para mim seja insignificante, ou eu não queira dar por motivos específicos, eu sei que para ter essa pessoa ao meu lado eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. A menos que de fato a pessoa não queira manter o relacionamento. Mas é importante também dizer que vai existir um tempo de adaptação. Então é importante também a gente ter paciência com esse tempo de adaptação. Porque às vezes a pessoa está tendo um determinado comportamento há muito tempo e não vai ser da noite para o dia que tudo vai se transformar. As coisas às vezes vão acontecendo degrau por degrau, mas elas precisam estar avançando. Teve um outro ponto também que me chamou a atenção, que foi o seguinte. Ela falou: quantos anos mais eu vou perder para querer que alguém tenha consideração, respeito e me dê satisfação? Então ela percebe aquele tempo como perdido. Só que todo relacionamento ele traz aprendizado para a gente. E quando a gente coloca essa carga de quanto tempo mais eu vou perder, muitas vezes quando a gente dá esse significado, isso nos gera mais sofrimento. Porque qual é o significado? Caramba, eu perdi 10 anos da minha vida. Mas e tudo de aprendizado que a gente teve também dentro de um determinado relacionamento? E os frutos, que nesse caso eles têm filhos, filhas, e os frutos que teve dentro desse relacionamento. Então, se ela está ciente de que ela deu o melhor dela, de que ela se esforçou, tudo bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que ficam, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida, volto a dizer, não sei se é o caso dela, mas tem muitas pessoas que ficam remoendo por muito tempo depois, mesmo quando termina um relacionamento, eu perdi tanto tempo, nossa, eu perdi a minha juventude, eu fiz isso e aquilo pelo relacionamento e nada. Só que quando a gente está dentro de um relacionamento e se a gente se submete a determinadas coisas, a gente faz porque tem sentimentos pela pessoa, porque a gente acredita naquela pessoa, porque a gente acredita que o relacionamento vai dar certo. E tá tudo bem. Isso é uma experiência e é um aprendizado, não é um tempo perdido. Então, se a gente ressignifica isso, a nossa vida passa a ser mais leve. Porque senão, às vezes, a gente vai passar um tempão, nossa, eu perdi muito tempo, eu me dediquei, eu passei tanto tempo. E é importante a gente ressignificar, para que a gente colha aquilo que foi de bom e aquilo que não foi tão de bom, para que a gente leve como aprendizado para em um próximo relacionamento a gente não tolerar tanto, a gente não ficar tanto tempo em um lugar que talvez não seja para a gente. Um outro ponto muito interessante também foi o seguinte: por ele trabalhar fora, ele acha que não tem que fazer nada. E ela tinha começado, recentemente, na época do vídeo que ela gravou, a trabalhar fora. E aí, além dela estar trabalhando fora, tinha que cuidar da casa e também tinha o cuidado com as filhas. E o que é importante aqui, muitos casais não fazem isso, sequer pararam para pensar nisso, mas tem uma coisa chamada reunião de acordos, onde o casal ele senta, ele vai conversar e ele vai definir aquilo que é importante para ambos e como as coisas elas podem ser melhores divididas. Por exemplo, nesse caso, que ambos agora estavam trabalhando fora, ela provavelmente ia precisar de mais auxílio dentro de casa e também com as crianças, para não ficar tão sobrecarregada, tão cansada, porque muitas mulheres hoje trabalham fora de casa, têm filhos e quando chegam ainda vão cuidar da casa, ainda vão fazer comida. E se sentem sobrecarregadas.
porque não percebem que tem um parceiro dentro de casa. E muitos homens, por trabalharem fora, podem acabar negligenciando isso, podem acabar não percebendo isso. E não são todos os homens, tem muitos homens que ajudam, que existe uma divisão das tarefas, mas existem casos também que o homem trabalha fora e acha que não precisa fazer mais nada dentro de casa. E isso deixa muitas mulheres sobrecarregadas. Ainda que ela não trabalhasse fora e tivesse o cuidado apenas com a casa e com as crianças, é uma jornada muitas vezes maior do que quem trabalha fora de casa. Porque às vezes quem trabalha fora, trabalha, 8 horas. E aí trabalha esse tempo, volta para casa, embora esteja cansado ou cansada, não tem mais outras obrigações. Mas a pessoa que ficou em casa, passou o dia limpando, cozinhando, cuidando das crianças e não teve tempo para si. Porque dentro de casa sempre vão ter coisas a se fazer. E por isso também é importante a mulher ela se permitir relaxar. Porque muitas mulheres não se permitem relaxar, às vezes deixam uma baguncinha. Porque é importante também olhar para ela. É importante também cuidar das próprias necessidades dela. E para isso, principalmente quando se tem filhos, precisa-se ter uma conversa com um companheiro ou com a companheira para ajustar, para que ambos sejam uma equipe, para que sejam um casal de verdade e não apenas pessoas que moram juntas. Teve um outro aspecto que também me chamou a atenção, que foi o seguinte. Ela falou que viu ele, com os amigos, fumando, bebendo, e disse, o problema não foi ele estar lá. O problema é você não avisar. Você não ter um pingo de consideração. Não tem comunicação. Aí ela falou também, para mim, isso é respeito e consideração. Você avisar, você se comunicar com a sua mulher. E o que é importante a gente observar aqui, quando se decide entrar em um casamento, as coisas elas se tornam diferentes de quando você está em um relacionamento sério, mas ainda é um namoro. Então existem pessoas que têm essa dificuldade de viver o casamento, porque ainda estão na fase do namoro, ainda estão vivendo o casamento como se estivesse no namoro. Não entendem completamente que agora é uma outra fase, é um outro momento que tem outras responsabilidades. E talvez estar bebendo, fumando e jogando com os amigos não faça mais parte daquele novo momento. Ou talvez até faça, mas com equilíbrio. Algo que não seja exagerado, sabe? Todo dia eu vou sair de noite para ver e ficar com os meus amigos fumando e bebendo. Porque é importante também que o homem, ele possa sair, ele possa ver os amigos, ele possa conversar. O que eu estou falando aqui é que tem que ter equilíbrio. Porque o sair, o estar com os amigos, não pode ser algo que está prejudicando o relacionamento. Mas é importante que o homem ele tenha um momento dele também, de sair para jogar bola, de sair para visitar os amigos. Mas é preciso observar se realmente esse ambiente é um ambiente saudável, é um ambiente do qual não vai prejudicar o seu relacionamento. E existem muitos ambientes assim. É só a gente saber filtrar. Vou te dar um exemplo agora dessa questão de perceber que se está em uma outra fase, que vocês estão vivendo um outro momento, quando se sai do namoro para o casamento, quando algumas pessoas, por exemplo, estão casadas e decidem ter filhos. Tem pessoas que dizem, nossa, eu não sabia que ter filho era assim, se eu soubesse eu não teria tido filhos. Ou seja, a pessoa estava feliz naquela fase, quando veio essa nova fase, a pessoa não aceitou essa nova fase, ela rejeitou essa fase. E aí isso vai gerar o quê? Sofrimento, às vezes briga entre o casal, porque não se está aceitando o que se é. Bom, essa é a nova realidade. Essa é a condição que agora a gente está vivendo. Então, qual é o melhor que a gente pode fazer diante disso? Então, a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. A gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. Se a gente decidir namorar, casar, ter filhos, tudo isso vai trazendo um nível a mais de responsabilidade para a gente. Um nível que a gente vai precisar se dedicar também a outra pessoa e não só a gente. Não é mais só sobre mim, sobre as minhas necessidades. É sobre o outro também, é sobre o que é importante para o outro também. E a gente percebe também que aqui para ela
Dar satisfação é uma forma de demonstrar respeito e é uma forma de ter consideração pela outra pessoa. Então percebe o significado que ela dá? É esse. Mas será que para ele esse é o mesmo significado? Será que ele enxerga dar satisfação como uma forma de respeito à outra pessoa, como uma forma de consideração? Talvez não. E por isso que é tão importante o que é a comunicação entre o casal. Que é como ela falou aqui, né? Que não tinha comunicação também. Com relação a isso, pelo menos, não tinha essa comunicação. Então, é preciso ter entre o casal o quê? Alinhamento, comunicação, e entender que às vezes um significado que você dá para uma determinada coisa, talvez a outra pessoa não dê. E é importante que a comunicação ela seja uma comunicação não violenta, uma comunicação vulnerável, uma comunicação onde o outro não vai se sentir atacado, agredido. E é importante também se ter esse alinhamento para que o casal perceba para onde eles estão caminhando, o que é importante para ambos, para que não se gerem expectativas irreais. Agora a gente vai assistir ao segundo vídeo que ela gravou e tem mais algumas reflexões para a gente fazer. Estou me separando, parte 2. E quero a opinião de vocês, foi isso? Foi isso, vamos lá. Falar sobre separação, né? O vídeo furou a bolha totalmente, né? E aí a amiga deixou. A amiga tava passando exatamente a mesma situação. Você há 10 anos também, separei tem 2 semanas. Eu pedi opiniões, né? E são várias opiniões diversas. Enfim, gente, tudo bem a opinião de vocês, né? Sobre realmente, mas é aquilo, a gente só pode opinar quando a gente passa por aquela situação. Se você não se permitiu passar por tal situação, não julgue quem aceitou passar, entendeu? Porque, tipo assim, se eu suportei 10 anos, é o meu fardo, eu suportei 10 anos. Se você não suporta nem um mês, eu vi gente falando, não suportaria nem um ano, nem uma semana no namoro. Amém! Cada um tem aquele fardo que vai carregar. E esse foi o meu durante 10 anos, tá bom? Então, assim, eu pedi opiniões sobre a situação, sobre se separar. E realmente muitas mulheres não aceitam, não 10 anos. Já outras passam pela mesma situação. Vocês já ouviram naquele negócio de dependência emocional, dependência financeira. Então, são várias coisas que incluem nessa questão do nosso relacionamento. Porque que nem se eu fosse tão infeliz, nesses 10 anos eu não estaria casada. Mesmo que essa situação me incomodasse muito, não me deixava infeliz. Infeliz a ponto de eu falar, nossa, eu preciso separar pra ontem. Senão eu já tinha separado. Só que agora a gente tem 2 filhas e ficou realmente algo insuportável. Por quê? Porque eu percebi que o motivo das nossas brigas é somente esse. Pra vocês verem como não é ruim. É ruim porque você tem que cobrar consideração e respeito. Isso é péssimo. Então, né, nota 0. Só que durante esses anos a gente vai relevando com, sabe, passeios em família, as minhas filhas. Não que eu estou com as minhas filhas, hein? A gente vai, sabe, acostumando a rotina e tal. Só que aí chega uma hora que realmente aquilo se torna, que nem, é só o motivo das nossas brigas, exatamente, é só por isso, amiga. Só porque ele não dá satisfação, só porque ele sai, não avisa, sabe, que horas vai chegar, quando que vai ou não trabalhar, porque trabalha por conta, aonde vai ou não. Então, o nosso motivo é esse. Então, é o real motivo da nossa separação. Em questão como pai, ele é um ótimo e excelente pai. Então, assim, ele falha exatamente nisso. Então, eu já cheguei, já falei, eu cansei de pedir consideração, respeito, cansei. Então, pra mim, basta. Teve alguns pontos que eu anotei aqui e eu quero começar por esse. Se eu fosse tão infeliz nesses 10 anos, eu não estaria casada. Mesmo essa situação me incomodando muito, não me deixava infeliz. E o que é interessante de observar aqui, 10 anos, essa situação ela não foi resolvida. Só que às vezes ela não foi resolvida, não é porque não tinha solução. É porque talvez todas as vezes que a pessoa tentava solucionar isso, ela não tinha as ferramentas adequadas. E aí nunca se chegou a uma solução. Porque a pessoa sempre ia tentar resolver da mesma forma. Ou a pessoa se posicionava, exigia uma transformação, mas aí o outro falhava de novo, e a pessoa ia lá, perdoava, desculpava, entendia.
e retornava de novo para a mesma dinâmica disfuncional. Só que quando você tem ferramentas, quando você busca uma ajuda profissional, fica muito mais fácil de olhar a situação como um todo e ver como você pode fazer de um jeito para solucionar essa situação. Eu vou te dizer que é todos os casos que têm solução? Não. Porque tem casos onde a outra pessoa ela não está, de fato, disposta a se transformar. Mas existem casos também que com a sua transformação o outro se transforma. Só que muitas pessoas não têm acesso às ferramentas corretas, não têm acesso a um profissional que de fato vá ajudá-las. E aí, às vezes, passa 10 anos com uma situação que poderia já ter sido resolvida, ou talvez poderia ser que a dinâmica do relacionamento não tivesse solução, por causa do que eu acabei de dizer, que a outra pessoa pode não estar disposta também. E aí a pessoa fica em um relacionamento, passando por isso 10 anos, quando às vezes esse relacionamento não passaria de 3 anos de vida. Só que, como eu disse, as pessoas não têm muitas vezes acesso a ferramentas, ao conhecimento, a um bom profissional. E aí, em alguns casos, algumas pessoas saem apressadamente de um relacionamento que tinha solução, outras passam muito tempo vivendo um determinado desafio que também tinha solução, mas, como eu disse, por não ter as ferramentas, não ter um profissional adequado, a pessoa passa 10 anos ou mais enfrentando isso e depois decide sair, quando tinha solução. E às vezes realmente não tinha, e a pessoa poderia ter saído antes do relacionamento. E eu quero dizer também que eu achei muito bom isso que ela disse, né? Que ela não foi infeliz esses 10 anos. Porque quantas pessoas não reconhecem que tiveram muitos momentos felizes ao lado do outro? Que isso não era suficiente ainda para ela sair do relacionamento, por mais que a incomodasse muito. Então é legal ela perceber isso, ela perceber que realmente esse é o único ponto assim que gera discórdia entre a gente. Ela também falou, né, que a pessoa vai relevando, mas só que chega um momento que realmente... E aí, olha que interessante. O motivo das nossas brigas é só por isso. Sai, não dá satisfação, não avisa, não diz onde vai. Então, eu cansei de pedir consideração e respeito. E sabe o que é interessante da gente observar aqui? É que muitas vezes o outro, ele não acredita na sua mudança. Ele não acredita que você vai embora, que você não vai mais voltar. Porque você já voltou tantas vezes em muitos casos. E é como eu disse, se a gente tem uma conversa com a outra pessoa, a gente estabelece limites, a gente estabelece consequências, e essas consequências não são aplicadas no momento de que houve uma quebra desse acordo, a pessoa ela vai se adaptando e ela vai entendendo que você aceita sim, que você releva, que você aguenta mais um pouco. Só que às vezes chega um momento que a pessoa não aguenta mais, ela chegou no limite dela. E aí a outra pessoa, quando vê que de fato, nossa, agora eu perdi, ela quer fazer um movimento. Só que ali às vezes já é tarde. Então por que esperar chegar a esse nível? Por que não atender aquela necessidade da pessoa de algo que inclusive vai ser bom para as duas pessoas? Tem uma parte que ela fala o seguinte, que ele é um ótimo e excelente pai. E que a falha dele é apenas essa mesmo, que é de não dar satisfação. E aí ela considera isso como uma falta de respeito e uma falta de consideração por ela. Então percebe que às vezes os casamentos eles se destroem por coisas que aparentemente são simples, mas se não existe esse ajuste, a outra pessoa ela vai guardando ressentimento, ela vai ficando cada vez mais insatisfeita com aquela situação, até chegar a um ponto que não dá mais. Mas é muito bom aqui, porque ela reconhece que ele é um excelente pai, ela reconhece também em alguns momentos aqui a parcela dela de responsabilidade. Agora vamos olhar aqui um terceiro vídeo que ela postou e fazer mais algumas observações. E também surgiu a pergunta, ele fica com a casa da minha avó. Gente, não é a primeira vez, né, que eu tento me separar, né, dele. Então, durante esses 10 anos, como eu te falei, o motivo real sempre da nossa separação é exatamente esse o motivo. Então, todas as vezes ele contorce, sabe? Ele vai com o jeitinho dele,
não, que eu vou mudar, que não sei o que se aquilo. Como eu te falei, né? Gera uma dependência emocional que a gente já tem. A gente tem as nossas filhas, ele é um ótimo pai, não sei o que. Aí você vai relevando, entendeu? Ah, tá bom, na próxima vez não vai acontecer. E sempre tem a próxima, porque a gente aceitou a primeira e vai sempre acontecer, entendeu? Enquanto a gente não der realmente um ponto final. E aí, o que acontece? A gente mora na casa da minha avó. E aí, por eu sempre relevar, ele não bota essa fé. Então, pra mim, de início, eu vou sair. Eu creio que ele não vai ficar na casa da minha avó sozinha. Vocês entenderam? Então, eu vou sair com as crianças. Eu não falei nada pra ele ainda. Ele só tá dormindo no quarto das crianças. E tá super de boa, porque pra ele daqui a pouco vai passar. Então, ele tá dormindo no quarto das crianças. Eu tô me preparando, vendo uma casa para que a gente possa ir, e depois automaticamente a gente vai voltar. Ele não vai ficar na casa da minha avó, entendeu? Ele vai ficar porque a gente vai sair. Então vai ser realmente um choque para ele de eu sair, né? De eu mostrar que realmente eu não quero mais ele, que se for preciso eu saio da casa da minha avó. Se o problema é a casa, então fique com a casa. Bom, vamos observar algumas coisas aqui que ela falou. Ela falou que todas as vezes ele vai com o jeitinho dele e diz: eu vou mudar. E aí ela acaba cedendo, acreditando que ele vai mudar. E aí novamente a situação se repete. E aí ela também diz que, por eu sempre relevar, ele não bota essa fé. Por quê? Porque provavelmente ele acostumou que ele podia convencer ela sempre com esse jeitinho, sempre com as palavras. Só que tem uma hora que a pessoa ela chega no limite dela e ela não suporta mais aquilo. Só que o que acontece? Talvez, se tivesse tido consequências e cumprido essas consequências, não tivesse chegado a esse ponto. Só que, como eu falei, a maior parte das pessoas não tem acesso a ferramentas nem a bons profissionais. E aí vai fazendo as coisas, às vezes, por uma indicação de uma amiga, da mãe, de outras pessoas, pelas próprias percepções. Só que quando a gente está dentro, ou quando a gente se aconselha com pessoas próximas, corre o risco daquilo dali a pessoa ficar do nosso lado, a pessoa querer nos defender, ou a pessoa talvez também querer passar a mão demais num companheiro ou na companheira. E aí às vezes você tolera demais por causa disso também, que você vai se influenciando por isso. Só que um profissional, ele observa de fora da situação, ele consegue analisar o todo e não apenas o que a pessoa acha que é o problema, mas o que de fato é o problema. E aí o que acontece muitas vezes é isso, o outro não muda, diz que vai mudar, mas não existe nenhum tipo de consequência, e aí se perdoa de novo, o outro novamente faz a mesma coisa, e fica nisso por muito tempo. Isso é muito comum dentro dos relacionamentos. Agora, quando se existe uma consequência real, a mudança ela tende a acontecer. E é uma pena que, em muitos casos, a pessoa realmente precisa perder para aprender e fazer diferente em um próximo relacionamento, porque às vezes aquele relacionamento não tem mais volta, ou às vezes tem, às vezes realmente a pessoa mudou de fato, entendeu, passou pelas consequências, a outra decide retornar ao relacionamento e a dinâmica se torna uma dinâmica mais saudável. Teve um último vídeo que eu quero fazer um comentário aqui com você. Eu vou me separar e quero a opinião de vocês. Olha o caos lá, minhas filhas. Vamos de atualizações? Vamos lá, decidi não sair da casa da minha avó, tá? Até porque eu não tenho nem condições pra isso, né? Falei pra vocês que eu comecei a trabalhar agora recentemente, então não dá pra mim sair assim. E deixar as coisas muito fáceis, né? Já são. E deixar mais ainda. Ele continua dormindo aqui no quarto das crianças, que é ali. E aí, a gente não tem nenhum tipo de contato, comunicação, nem nada. Hoje que ele mandou mensagem, falando, caçando assunto, né? Mas, eu vou dar um prazo pra ele, né? Pra ele se organizar, a gente vai conversar hoje. Vou conversar com ele, explicar pra ele que realmente eu cansei. E esses dias ele dormindo aqui no quarto das crianças foi exatamente a prova que eu precisava ter se realmente eu não queria, entendeu? Então por isso que eu gravei o vídeo. Eu vou me separar, não tinha separado ainda e nem comunicado ele, até porque eu acho que nem precisa comunicar, né? Ele já se trata, já vive como uma pessoa solteira. E aí eu vou comunicar. Mas uma coisa tem me pegado bastante, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Desde janeiro, eu falei pra ele que eu ia viver da internet, que meu sonho, no appzinho eu gravo bastante, que eu ia viver da internet, não sei o que, e eu não tava trabalhando registrada. Então, desde janeiro, eu tava afastada. Tava fazendo uns bicos, vendendo no TikTok Shop, sabe? Tentando realmente viver da internet, consegui bastante parceria aqui no meu bairro. Calma aí.
E aí, eu pausei por causa das crianças. E aí, desde janeiro eu tava com esse propósito. Só que aí isso daí começou a me irritar bastante, porque realmente as coisas das crianças, as coisas daqui de casa, era tudo ele. O mais grosso é tudo ele aqui em casa. Então, automaticamente, a gente começa a viver, né, aquela fase do dependência financeira, né? Então, aqui é tudo ele em casa. Tanto as coisas das crianças, se eu for sair com as crianças, tudo é ele financeiramente. E aí eu comecei a ficar cansada, porque eu comecei a querer fazer academia, queria fazer as minhas coisas e tal. E por a gente não ter uma comunicação, né? Eu falei assim, vou arrumar um serviço. Inclusive, ele se espantou quando eu falei que eu ia voltar pro CLT, porque realmente na cabeça dele, eu tava vendo aquilo que eu queria, né? Ver da internet, tudo. Só que não tava entrando dinheiro pra mim gastar com as minhas coisas, comprar as coisas pra mim. E aí, é isso, decidi voltar. E aí foi quando eu falei, poxa, sabe que eu consigo dar conta sozinha? Mas não é nem sobre isso, sobre o financeiro, sabe? Eu tô preocupada porque a minha única preocupação nessa separação é as minhas filhas. A minha mãe não mora perto, eu não tenho ninguém perto, eu posso que fique com ela, sabe? Alguém de fala da minha família. Então eu já fico pensando que adeus emprego, né? Eu acabei de entrar, adeus emprego. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar, então eu saio 4 horas da manhã, ele coloca a primeira 6 horas na perua e a outra 7 horas. Ele indo embora, não tem ninguém pra colocar as meninas na perua. Então, automaticamente eu vou ter que sair do CLT. E aí, tem a perua, tem várias coisas. Então, isso talvez me pegue um pouquinho, mas não que eu vá desistir disso por causa disso. Eu já tô vendo, sabe, algum meio de como fazer, o que fazer, pra conseguir realmente voltar, tentar gravar mais vídeos, viver da internet, conseguir ter a renda, pra conseguir pelo menos pagar a perua das minhas filhas no mês, né? Se eu tiver que sair do serviço por conta dessa questão. Mas de resto, tá tudo tranquilo. Eu realmente, esses dias, como eu falei, eu venho tendo só a certeza de que eu já cheguei no meu limite sobre essa questão. Muitas meninas, né? Poxa, você é tão nova, perdeu 10 anos. E realmente, pra mim é como se fosse 10 anos perdido, né? Mas ainda há tempo, 26 anos, ainda há tempo da gente recuperar tudo isso. E aí, essa atualização, tô me arrumando que eu vou sair com as crianças. Vou sair com as crianças, que eu vou no mercado. E eu vou sair com as crianças, porque agora eu trabalho no negócio de transporte. Então eu consigo pegar um ônibus de graça. Só por isso. Porque ainda não recebi, não fiz nada. Então eu vou pegar um ônibus de transporte gratuito. Vou lá no Tucuruvi. Vou pegar um negócio na Mimo. É um salgadinho, a gente vai voltar e vai pra igreja. E é isso, divas. Sobre esse último vídeo, eu quero abordar 2 pontos. Um é sobre essa questão da dependência financeira e do quanto é importante a pessoa ela ter condições financeiras também. Porque por mais que se observe sinais, por mais que tenha autoconhecimento, a gente não pode dizer que um relacionamento vai durar para a vida toda. É muito importante que a gente se desenvolva, inclusive na vida financeira. Porque se chegar a um ponto de que realmente a dinâmica do relacionamento não tem como ser alterada, de fato a outra pessoa não está disposta, ou de fato a outra pessoa começou a ultrapassar os nossos limites, não está respeitando a gente, se a gente depende financeiramente, a gente vira refém. Então é importante cultivar a vida financeira também. Não é entrar no relacionamento já tendo essa perspectiva de que o relacionamento vai acabar, de que lá na frente pode dar algo de errado. Mas é importante a gente nutrir todas as áreas da nossa vida, não só o relacionamento amoroso. Então é importante a gente olhar para isso, pelo visto ela está tendo essa consciência, talvez ela já tinha, porque ela trabalhava, né, pela internet, não sei como está essa questão, mas é importante desenvolver esse outro lado, porque muitas pessoas hoje estão presas a relacionamentos porque não têm condições financeiras. E às vezes é um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo, onde a pessoa não te respeita. Ela também falou o seguinte: esses dias eu venho tendo só a certeza de que eu cheguei no meu limite sobre essa questão. Então é aquilo. Às vezes a pessoa vai passar muito tempo tolerando, e chega um momento que realmente não dá mais. A pessoa não suporta mais. Não sei se vai ser o caso dela, mas acontece com muitas pessoas isso. A pessoa ela suporta demais, ela tolera demais e chega um ponto que realmente não dá mais. E às vezes a outra pessoa quer tentar recuperar, só que ali já se foi. Então, se seu relacionamento está precisando de ajustes, não espere chegar a esse ponto. E se a outra pessoa ela traz questões para você, escute, converse. Tente chegar num ponto em comum com essa pessoa, para que o seu relacionamento não precise passar por um término, para que o seu relacionamento possa ser bom para as 2 pessoas e não só para você. É importante eu te dizer que essas reflexões que eu trago aqui, essas reações a esses vídeos, são baseadas apenas nos vídeos que a gente assiste aqui. Eu não sei como é a dinâmica do casal profundamente. Eu precisaria ter mais informações para poder dizer mais coisas, para poder avaliar melhor. Mas essas reflexões que eu trago aqui são muito importantes porque
Existem muitos casais passando por isso hoje. Existem muitos casais que estão perdidos, que estão buscando acertar, mas às vezes sozinhos não conseguem. Porque estão dentro do problema, e quando a gente está dentro do problema, é muito mais desafiador conseguir resolver. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!